Estamos ao vivo, pessoal. Live da madrugada. Aqui o assunto da live de hoje. Já deixei até na caixa das perguntas lá para responder. Uma live sobre respeito. Sobre o que é respeitar. Porque está sendo um assunto muito interessante, um tema a ser tratado. A questão de você se respeitar como pessoa interfere no como você vai respeitar as outras pessoas. E como você vai respeitar as outras pessoas, olhando de fora, tem tudo a ver com como você está respeitando Deus. E enquanto você respeita a si mesmo, fortalecendo você como pessoa, fortalecendo os seus relacionamentos, você já gera uma sinergia. Quando você investe em duas pessoas, você está contribuindo com uma pessoa, com a outra, mais do que se fosse com uma só sozinha. E o ato dessa contribuição entre duas pessoas agrada ainda o Criador delas. Mas como que a gente respeita? O que é respeitar? Respeito tem a ver com consideração? Tem muito a ver com consideração. Se você não se considera importante, você não se respeita. E eu já vou dar um spoiler, já que é mais no meio do assunto isso daí, que o respeito interfere no cuidado básico que você dá àquilo. Pode ser a objeto, a pessoas, ou a conceitos, ou ideias. Cuidados básicos de manutenção tem a ver com respeito. Então, a gente está respeitando, a gente considera. Respeito tem a ver com o reconhecimento da importância do que está sendo respeitado. Porque ele vale a pena de ser respeitado quando eu considero ele importante. Ou quando eu considero o relacionamento entre a gente importante e eu não vou interferir naquilo que é natural dele, do outro. Ou de um objeto, ou de uma pessoa, ou de uma ideia. Tem a ver com o relacionamento. O respeito, o cuidado básico. Agora, o amor tem a ver com investimento. O respeito mínimo leva a um cuidado básico. Agora, um amor leva a um investimento. E esse investimento pode ser um depósito, uma ação de colocação de energia, às vezes para cercar um instinto, uma reação natural que a gente teria na questão de contê-la. Então, às vezes a gente ia fazer alguma coisa e por amor, por respeito, cuidado básico, ou amor e investimento, a gente está segurando a nossa onda para não fazer. Às vezes a gente está naquele impulso de fazer alguma coisa. E às vezes essa energia de ser colocada, muito mais do que no outro, ou na situação, ou na relação, ou em algum ato, é em colocação na gente mesmo, na nossa contenção. Primeiro ato da gente evitar uma falha, um erro, talvez seja investir na nossa contenção. Porque a nossa imperfeição é tão grande, mas tão grande que a gente precisa ser contido. A gente precisa ser contido, a gente precisa reconhecer o nosso potencial de falha. E o reconhecimento do nosso potencial de falha leva a gente à contenção.
que muito tem a ver com doutrinação, com forma. Porque aquilo que não tem forma para se moldar, para se modelar, fica obrigatoriamente disforme. E aquilo que é disforme não tem padrão de beleza. O respeito tem a ver com consideração de importância de um projeto. Tem. Uma pessoa é um projeto em execução. Ela é como se fosse uma árvore. Ela já foi o projeto em potencial quando ela era uma semente. Agora ela é uma árvore. E é um projeto gigantesco porque o fator multiplicador dessa semente em frutos é gigantesco. E depende de cada árvore. Porque a nossa diferença para as árvores é que as árvores não escolhem não dar frutos. A gente escolhe. Então, pessoas que se doam, se investem, se colocam em situação de dar mais frutos, será que elas merecem ser mais respeitadas? E o merecimento por si só garante respeito? Não garante. Não garante porque aos olhos de quem está de fora, o respeito vai precisar de uma comparação, vai precisar de uma medição, de uma análise. Ele tem a ver com reconhecimento. Então, ele tem a ver com verificação. Um exame, um estudo. Em um primeiro passo, você vai respeitar aquilo que você considera importante. O ideal seria que a gente aceitasse a importância das coisas importantes automaticamente, naturalmente. Mas aí que tá. A gente resiste. A gente tem uma tendência fantástica em não reconhecer aquilo que é importante. Como a nossa vida e a vida das outras pessoas. As coisas que a gente mais tem restrição. As coisas que a gente mais resiste, que a gente mais tem resistência. Em reconhecimento, em reconhecer a importância das nossas vidas e das vidas dos outros. Tem a ver com reconhecimento, tem a ver com aceitação da importância. Então, num segundo momento, você vai respeitar aquilo que você analisou e viu que é importante. Viu que é grande o suficiente para ser respeitado. Porque essa relação com isso ou aquilo ou aquele que é respeitado vai exigir de você um autocontrole, uma contenção aos seus instintos naturais. Vai impedir você de ser um bicho que vive só por instinto. E vai obrigar você a ser gente. E a viver com dignidade, com personalidade, com humanidade. É aí que vai exigir de você. No primeiro momento, uma relação respeitosa não exige. Porque a contenção, de repente, é muito simples de fazer. Agora, num segundo momento, uma relação respeitosa com algo ou com alguém ou com alguma ideia. Com a ideia, então, tem a ver com cumprir aquilo que promete. Respeitar aquilo que prometeu, respeitar aquilo que concordou, que disse que concordou. Aí já num segundo momento, a relação respeitosa, ela exige.
E aí quando ela evolui, ela passa a ser uma relação amorosa. É mais do que respeito daí. Aí já não é cuidado básico, aí já é um investimento. Então eu posso ter amor por coisas, por pessoas, por ideias. Aí já deu investimento já. De tempo, qualidade, recursos. Tempo é um recurso, né? As pessoas que respeitam e têm cuidados por objetos, elas estão sendo zeladoras daqueles objetos, daquelas coisas. Por outras pessoas, estão sendo tutoras, estão sendo protetoras, estão sendo cuidadoras. Às vezes o fato de deixar quieto, só de não mexer, é uma atitude de respeito. De conceitos e ideias, as pessoas estão sendo defensoras. Quando elas respeitam alguma ideia, elas estão, pelo menos, defendendo o direito delas existirem. São pessoas tolerantes. O respeito faz a gente tolerar algo ou aquilo ou alguém. A relação amorosa, já o amor a objetos, já é um negócio que já não é saudável. Não é bom que você tenha muito amor a objetos. Você vai ser materialista, né? Amor a pessoas próximas a você, relação natural, é bom que ame. Pessoas não próximas, também é bom que ame. Só que exige mais investimento. Porque você tem que ficar com um pé no barco e um pé no barranco. Você não pode abrir mão de amar e respeitar as pessoas que você tem próximo de você. E ao mesmo tempo que você for fazer isso para quem não está tão próximo assim, você tem que criar um balanço, uma mediação. E a pessoa que ama conceitos e ideias não só defende, mas ela promove. Acontece uma promoção daquela ideia, uma divulgação daquilo. É outro nível. Então, para que a gente fala de fortalecimento? Qual que é causa e qual que é consequência, será? Eu vou investir um cuidado básico só em mim, com respeito a mim mesmo, ao meu corpo. Quando eu falo eu, Diego, eu estou me referindo ao meu corpo, minha alma e meu espírito. O corpo é o carro, a alma é o motorista e o espírito é a estrada, é o caminho, é a conexão. Quando eu estou me respeitando, por que eu estou falando de respeito hoje? Porque tem a ver com autocuidado para levar para amor. Essa é a sequência. Eu estou me respeitando ao dar um cuidado básico. Não cuidar do próprio corpo é uma atitude de falta de respeito. E é. Deixar o seu corpo estragado, em más condições de uso, é uma situação de falta de respeito. É. Fazer isso com a alma é a mesma coisa. Fazer isso com o espírito é a mesma coisa. Porque é você que cuida dessa estrada que seu carro está andando, é você que cuida do carro e é você que cuida de você mesmo, do motorista. Quanto mais você investe nesse cuidado, mais você abre portas para outras fontes cuidadoras investirem em você também. Existe uma força de cura, de proteção e de anunciação que Deus manda pra gente. Isso é outro assunto.
Depois nós vamos falar de anjos aí. Mas a questão do respeito, pelo menos do cuidado básico. Como que você está de cuidado básico? Nos dias de hoje, tudo tendencioso a acabar com o nosso corpo. O que você está sabendo de vitaminas, de proteínas, percentual de gordura, do que é tóxico, o que não é, dos vícios que a gente tem que leva a gente para mal ou para pior? Pelo menos saber, pelo menos investir um mínimo no seu conhecimento para você poder se respeitar. É o mínimo do mínimo. Quantos perfis de Instagram a gente segue que ensinam ou ajudam a gente a colocar a gente no caminho do autocuidado, pelo menos se tratar com respeito. Tanto para corpo, quanto para alma, quanto para espírito. Quando a gente tem respeito suficiente, a gente tem resultados sobre isso. Só que a gente só consegue respeitar algo que a gente aceita realmente a importância. A hora que a gente aceita realmente a importância do nosso projeto, que a gente tem que estar bem para a gente poder viver bem e proporcionar o bem também. Ficou cheio de bem as frases aí. A gente só transborda aquilo que a gente tem. Para isso. O respeito, quando a gente está respeitando algo externo agora, a gente falou da gente, né? Vamos falar do outro. A gente mede o outro para poder respeitar. Normalmente a gente mede a virtude do outro para poder respeitar. E a gente mede o defeito do outro para poder diminuir o outro também. Não só pessoas, objetos e ideias também. Sempre dá para dividir aí, ó, nas relações aí. Relações materiais, relações humanas, relações abstratas, relações com ideias. Como é que é a sua capacidade de lidar com ideias diferentes? Eu respeito, não respeito? Eu meço, eu comparo a força, o tamanho, a importância, a magnitude. Vamos focar em pessoas, vai. Vamos deixar os objetos mais de lado, as ideias mais de lado, focar em outras pessoas. Como é que eu faço para respeitar alguém? Quando eu aceito a importância dele, eu estou respeitando. Quando eu estou deixando ele seguir a vida dele naturalmente, não estou interferindo, estou respeitando. Agora, se eu quero interferir para ajudar, aí já é um ato de amor. Se eu conseguir ajudar mesmo. Porque a gente não faz também de querer interferir no outro por ego, por necessidade nossa e não do outro. Pensando muito mais na nossa vontade e se faz sentido pra gente do que levando em consideração o sentimento do outro. Faz também. Então a gente não está agindo com tanto respeito assim com o outro. Se a gente aceita a condição da igualdade de projetos, que o outro é um projeto tão bom quanto a gente, e a gente para de se julgar melhor e mais amadurecido que o outro, a gente começa a respeitar mais, Porque são várias áreas da vida. A gente está melhor em uma e pior nas outras. Como é que eu vou comparar tanto assim? Como é que eu vou medir tanto assim algo para poder respeitar? Se eu não conheço nada. Como é que eu vou respeitar a Deus se eu não vou atrás de saber quem é Deus? Como é que eu vou me respeitar se eu não me conheço? Eu não sei do que eu sou capaz, eu não sei o tamanho do meu projeto. Eu tô achando que o projeto da minha vida é uma folha A4, o negócio é uma folha A1. Gigantesca, super complexo, muito mais valoroso.
mais respeitável. É aí que faz sentido. Por que que eu tenho que respeitar? Não tenho. Por que que eu posso respeitar? Por que que faz sentido eu respeitar isso? Por causa da consequência que existe, do potencial de consequência que existe caso eu não respeitar. O respeito é muito importante a partir do conhecimento e a partir dessa medida de força para poder livrar a gente, poupar a gente de um confronto no qual a gente possa sair perdendo. Então é bom que a gente respeite e conserve os dentes. Respeito é bom e faz bem para os dentes. É isso aí. Porque se a gente está conhecendo algo que tem realmente um valor, uma força, pode ser uma beleza, uma performance, uma magnitude, alguma coisa assim, e a gente subestima e a gente não respeita, e a gente não dá aquele cuidado básico de pelo menos ir saber do que se trata, pode se dar muito mal. E a gente se dá mal frequentemente com a gente mesmo por falta de cuidado próprio, que é oriundo do respeito. Agora, quando a gente se respeita e a gente se ama e investe, aí o jogo muda. A gente começa a colher fruto do amor que a gente teve nesse relacionamento com a gente mesmo, com o próximo, com ideias positivas e construtivas que despertam potenciais questionamentos assertivos que vão melhorar a comunicação entre alma e mente. Vai formando-se uma corrente, um elo entre cada um desses fatores positivos de cuidados para o bem, de investimentos para o bem, em coisas que são do bem, num caminho do bem, inclusive, para buscar essa prosperidade que a gente tanto quer, para buscar essa qualidade de vida que a gente quer, essa qualidade de relacionamento que a gente quer. Essa sensação de segurança que tanto se fala, que não existe, mas tanto se fala e tanto se busca, depende de investimento na gente mesmo. Porque quando a gente se respeita, se ama e se investe, a gente cresce, a gente se fortalece, a gente é mais respeitável, tanto pelos outros quanto por a gente mesmo. Agora eu tô sabendo que eu faço 50 barras. Eu tô sabendo já. Isso é respeitável. Não é qualquer pessoa que vai vir e tirar onda. Pessoas que dão conta de fazer 5, 10 barras, tal, hora que fala 50, ela, opa, eu sei com quem eu tô falando, eu respeito isso aí. Só que precisou ter um conhecimento. Senão ela poderia ter desafiado logo antes de conhecer. Bora fazer 10 barras? Vamos. Aí ela vai lá e fala e faz 9. Quem está acostumado a fazer 50 fez 20 dando risada lá. Pá. Então a falta de respeito é muito prejudicial. Tanto com ideias erradas, com coisas erradas, com pessoas erradas. Não mexe com a pessoa errada. Você pode se dar mal, né? Agora, quando a gente se respeita, a gente começa a respeitar muito mais o outro. Respeitando essa relação entre a gente e o outro, a gente está respeitando mais Deus. E quando a gente se ama e ama mais o outro, a gente está amando mais Deus também. Essa
maneira, de como transformar algo tão abstrato em tão real, tão prático. Performance, número, verificação, exame, confissão, aceitação, reconhecimento. Se reconheça. Se você se conhece, então se reconheça. Reconheça a sua própria importância. Caso você não se conhece ainda, busque se conhecer. Como você se conhece? Quando você vai ver os seus limites. Os seus limites são a sua forma de hoje. O seu limite é a sua forma. Porque cada assunto que a gente for e conhecer onde é a sua limitação, vai gerar o seu desenho. Você quer mudar o seu desenho? Você precisa expandir o limite ali, ó. Então você tem que viver na limitação. Você pode viver no conforto, mais para dentro e tal. Mas amanhã, das 9 às 10, eu vou lá treinar e vou no meu limite. Depois eu volto para casa. Dá uma afrouxada. Quando você enche a bexiga novinha, você vai lá e enche. Tá desse tamanho, beleza. Ela não esticou ainda. Aí você pega e volta e... Aí você murcha ela. Tá tranquilo, tá igual ainda. Agora você pega e enche ela bastante, até o limite dela, um pouquinho antes de estourar. Aí você volta. Aí você pega uma outra bexiguinha novinha no saco e compara uma com a outra. Não voltou mais ao que era antes mesmo. Já expandiu, já elaciou já. É disso que eu tô falando. Pode voltar pro conforto também. A gente volta naturalmente, não preciso nem falar isso. Só que a gente foi no limite. Então, ir ao limite para a gente se conhecer, para ter o que respeitar. Quanto mais fortalecido, mais a gente respeita, mais a gente ama e mais transborda isso aí tudo. É a aceitação da importância. Como que a gente aceita realmente a nossa importância? Quando a gente compara o nosso projeto com algum outro projeto de sucesso. Ó, igualzinho. Duas sementes iguais aí, ó. Ah, mas tava em terra mais fértil, mas isso e aquilo e tá. É ao longo da vida a maior quantidade de adubo. Antes do plantio, é uma quantidade... Teve diferença, teve suas diferenças no começo, teve. Mas ao longo da vida é muito tempo para a gente correr atrás. Porque é a gente que se aduba. A gente é uma árvore que a gente mesmo se aduba. A gente escolhe qual adubo a gente quer. Pá. Pode pôr no pé aqui, ó. Tem árvore que simplesmente não se aduba, só se poda, só quer colher, mas não tem o que colher. Pega uma folha, ela mesma, e fala pro outro, pinta, ó, isso aqui é fruto, ó, mas não é. Olha que viagem, ó. Não vamos fazer essa dinâmica da árvore ainda. Mas a de hoje aí fica de respeito. Aceitação da importância. Quer aumentar o seu respeito? Aumenta a sua importância, a sua relevância. Intencionalmente. Quando a gente aumenta a nossa relevância, a nossa importância, a gente aumentou o nosso respeito. Tanto por a gente mesmo, quanto o outro vai respeitar mais a gente. Porque ele vai medir a força, o tamanho, a beleza, a performance, para minimizar risco numa situação de confronto. Vai. Numa situação de comparação. Confrontinho básico. Mas vai. Valeu, galera. Até amanhã.